Primeiro livro de Crônicas, no capítulo 5, nós estaremos falando um pouco sobre esse texto aqui hoje. Eu estava de férias, né? Fiquei uns 15 dias aí de molho, aleluias. Na realidade, eu ainda estou de molho, mas eu falei para minha esposa, não, hoje eu vou para a igreja, eu preciso estar lá com os irmãos, que já faz 2 semanas que eu não vou. E aí a gente fica, essa história de internet, de televisão, de assistir pela... É muito ruim, né? Quando a gente precisa, amém. Mas se a gente pode se esforçar um pouquinho para estar aqui, eis-me aqui, para a glória e honra do Senhor, amém? Segundo Crônicas, capítulo 5, segundo livro de Crônicas, capítulo 5, assim que você encontrar, dá um amém aí para eu saber que você encontrou. Se você precisar de mais um tempinho, a gente dá mais um tempinho, a gente aguarda. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor. Terminada toda a obra que Salomão havia realizado para o templo do Senhor, ele trouxe as coisas que o seu pai, Davi, tinha consagrado e as colocou junto com os tesouros do templo de Deus, a prata, o ouro e todos os utensílios. Versículo 11. Os sacerdotes saíram do lugar santo. Todos eles haviam se consagrado, não importando a divisão a que pertenciam. E todos os levitas que eram músicos, Asaf, Emã, Jedutum, e os filhos e parentes deles, ficaram a leste do altar, vestidos de linho fino, tocando símbolos, harpas e liras, e os acompanhavam 120 sacerdotes tocando cornetas. Os que tocavam cornetas e os cantores, em uníssono, louvavam e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram as suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Amém, igreja? Até aí. Senhor Deus e Pai, nós te pedimos, Pai, continua ministrando aqui neste lugar os nossos corações. Continue falando, Senhor, ao nosso espírito, Pai. Que possamos agora, Deus, estar 100% atentos àquilo que o Senhor vai ministrar, àquilo que o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas. Que toda resistência caia por terra, que toda barreira caia por terra, que toda distração caia por terra, e que a Tua vontade, que é soberana, Senhor, prevaleça neste lugar, em nome de Jesus. Envia, Senhor, a Tua palavra com poder e autoridade, Pai. Que a Tua palavra vá, produza o efeito e o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Irmãos, a Bíblia Sagrada diz lá em 2 Samuel, no capítulo 7, a partir do versículo 1, que um belo dia Davi, o rei, ele teve um desejo do seu coração. E qual era o desejo? De construir um templo para Deus. Davi, ele estava ocupando o templo, ele estava no trono de Israel, e ele olhava, irmãos, para a tenda onde estava a Arca da Aliança. E era realmente uma tenda, até aquele momento era uma tenda, onde a arca estava, onde a arca ficava posicionada. E eu creio que Davi, irmãos, ele não achou justo, eu sendo homem, neste palácio, neste trono, e o Deus que me colocou neste lugar, o Deus que me abençoou e que tem guardado a minha vida, cuidado de mim em uma tenda. Então nasce o desejo no seu coração de construir um templo para Deus, de levantar um templo para o Senhor. E a princípio ele recebe até ali, irmãos, um direcionamento do profeta Natã: vai e faça conforme tudo aquilo que está no seu coração. Só que o profeta volta para casa e ele busca então o direcionamento do Senhor, e o Senhor rejeita. Volta lá, fala para Davi que eu não quero que ele construa um templo para mim. Ele não pode construir, ele não pode erigir, levantar um templo para a minha honra, para o meu louvor. E o profeta volta e traz a mensagem ao coração de Davi: Davi, você teve um bom desejo, você teve uma boa intenção de louvar a Deus, de engrandecer o nome do Senhor, mas o Senhor não quer, o Senhor não deseja que você construa esse templo com as suas próprias mãos. Por quê? Porque você foi um homem de guerra, um homem que matou muita gente, um homem que derramou muito sangue,
um homem que estava envolvido ali em grandes batalhas, em grandes conquistas, e o Senhor não quer que você, pessoalmente, construa este templo. E eu creio que naquele momento, Davi, ele deve ter se sentido ali, irmãos, entristecido, porque a vida de Davi, irmãos, era fazer aquilo que agradava ao coração de Deus. Ele tinha um templo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Davi, ele poderia falar assim, bom, já que a responsabilidade já não é mais minha, então eu não preciso me preocupar com o templo, porque quando chegar a hora do meu filho Salomão levantar, ele que construa, ele que faça o que é necessário ser feito. Porém, Davi entendeu, irmãos, que aquela obra não era uma obra comum, que levantar aquele templo não era algo, irmãos, normal, não era algo natural. Ele mesmo fala assim, olha, essa obra não é para criança, não é para menino inexperiente, não é para qualquer pessoa. Então, ainda que eu não construa, eu vou cooperar para que esta obra seja feita. Então, nós enxergamos Davi separando a maior quantia de ouro, o melhor ouro. A Bíblia diz que era o ouro de Ofir, que era o ouro mais puro que existia até então. A Bíblia diz que Davi, ele separou, irmãos, a melhor prata. A Bíblia diz que Davi separou o melhor bronze, que ele se preocupava com as madeiras de engaste que seriam colocadas, irmãos, na decoração no templo, que ele se preocupava com as pedras marmóreas que eram utilizadas na construção do templo. Davi, ele se preocupou, irmãos, com cada artista que iria construir ali, irmãos, aquele templo para o Senhor. Não eram apenas homens preparados para fazer uma obra. Não, eram homens especializados em cada detalhe da construção daquele templo. Até os pregos, a Bíblia fala, que Davi, ele se preocupou, irmãos, em separar até mesmo os pregos que seriam utilizados na construção. Davi, ele prepara. E ele fala assim, olha, eu mesmo não vou construir, mas eu vou preparar todas as coisas para que o meu filho Salomão, ele tenha ali então condição de construir e de fazer o melhor. E aí chega a hora onde Salomão, ele iria exercer aquela grande responsabilidade. E aí a gente poderia parar e pensar assim, poxa, mas o pai ajudando, o pai dando essa força, o pai preparando todas as coisas, ficou fácil para Salomão. De certa forma, irmãos, na realidade Davi está fazendo algo profético. Nós sabemos que os nossos filhos, eles vão correr mais do que nós corremos. Eles vão alcançar lugares que nós não alcançamos. Se nós, irmãos, corremos, eles vão voar. Essa é a palavra que nós liberamos sobre os nossos pequenos. Eles vão acessar lugares que nós não conseguimos acessar. Promessas que estão liberadas sobre a minha vida, sobre a tua vida, talvez não se cumpram em você, mas se cumpram na vida do teu filho, na vida da tua filha. E Davi está agindo de forma profética. Olha, foi uma promessa minha, mas vai se cumprir na vida do meu pequeno, na vida do meu filho, na vida daquele que o Senhor escolheu. E agora vem a responsabilidade, então, de Salomão. Né? É muito fácil, tudo pronto, tudo certinho, só que Salomão, ele tinha uma responsabilidade ainda maior do que somente construir o templo. Qual era? A responsabilidade de trazer a presença do Senhor. Então, assim, irmãos, construir o templo, de certa forma, não era tão difícil. Ele era rei, ele tinha condições para isso. Tinha pessoas que trabalhavam para ele. Tinha pessoas que iriam se envolver com aquele projeto, com a realização daquele projeto. Não era tão difícil assim. Agora, o mais difícil, irmãos, era fazer com que a presença do Senhor chegasse. Fazer com que a presença do Deus vivo viesse até aquele lugar. E a presença do Senhor viria, irmãos, como um aval. Viria ali, irmãos, como um sinal de aprovação. O templo estava construído, o melhor ouro, a melhor prata, né, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Lindo, de encher os olhos, maravilhoso. Mas se não tivesse a presença do Senhor, seria apenas um prédio, apenas um templo. E aí a Bíblia diz que agora vem essa responsabilidade. E Salomão entende isso. A Bíblia fala, irmãos, que Salomão, ele vai pegar ali cerca de 20 mil bois para sacrificar ao Senhor, ou 22 mil, não me lembro. 120 mil ovelhas para apresentar como holocausto ao Deus vivo, como holocausto ao Senhor. Ele prepara todos os sacerdotes, ele prepara todos os levitas, ele prepara todos ali os súditos, irmãos, para que aquele templo fosse dedicado agora ao Senhor.
E a ansiedade no coração de Salomão era: o Senhor virá ou não? O Senhor vai aprovar ou não? O Senhor ele vai, assinar embaixo aqui este projeto ou não? E ele começa os holocaustos, começa a oração, começa ali os louvores, começam a buscar a presença do Senhor. E aí a Bíblia diz, irmãos, que de repente o Senhor chega naquele lugar. E eu gosto muito desse texto, porque diz assim: então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo do Deus Todo-Poderoso. Deus estava naquele lugar. O templo foi dedicado e o Senhor aceitou aquilo que estava sendo oferecido. Deixa Deus, irmãos, Ele ministrar o nosso coração no dia de hoje. Como Ele tem feito todos esses domingos, Deus usando a vida do pastor Eudes, Deus usando a vida do pastor Daniel, do pastor Leandro. Abra o teu coração para entender algo da parte do Espírito Santo nesta manhã. A Bíblia diz assim, irmãos, em Atos 7, versículo 48 e Atos 17, versículo 24. Talvez um versículo que você conheça de cor e salteado. Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Amém? Deus, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Anteriormente, sim. Lá naquele tempo, o Senhor vinha e enchia o templo, enchia aquele lugar. Mas quando nós chegamos, irmãos, na nova aliança, nós entendemos isso. Que não importa, irmãos, a qualidade que o templo ofereça. Não importa se existem mármores nas paredes, não importa se existe ouro no altar, não importa a melhor tecnologia, não importa o melhor equipamento, irmãos, que existe no templo. O texto é claro, e ele diz que o Senhor, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas. O apóstolo Luiz Hermínio, ele fala, que Jesus, enquanto andou nesta terra, Ele não investiu em estruturas, Ele investiu em pessoas. Ele não se preocupava, irmãos, com a estrutura, Ele não se preocupava com as paredes, Ele se preocupava com as pessoas. Essa era a preocupação do Senhor. E se o Senhor, irmãos, Ele não habita em templos feitos por mãos humanas, onde é que o Senhor habita? Onde é que o Senhor Ele faz ali, irmãos, a sua habitação? A própria Bíblia responde para mim. Você também conhece esse versículo, irmãos, de cor e salteado. 1 Coríntios 3, 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Não sabeis vós que sois morada do Espírito Santo? Então diga assim comigo: com fé, irmãos, eu sou templo e morada de Deus, do Espírito Santo. Nós somos hoje a morada do Senhor. Nós somos hoje, irmãos, a morada do Espírito Santo. E glória a Deus por isso. Que Deus é esse, irmãos, que tanto nos ama, que Ele deixa um lugar, irmãos, de honra, Ele deixa um lugar, irmãos, de grande aparência para habitar em mim, para habitar em você. Somos pecadores, somos errantes, somos falhos, somos cheios de defeitos, somos cheios de problemas, mas ainda assim, Deus, Ele habita na minha vida. O Espírito Santo habita em mim. O Espírito Santo habita em você. Glórias a Deus por isso. Agora, a grande questão é, irmãos, quanto de Deus habita em nós? Quanto do Senhor habita na tua vida? Quanto do Senhor habita na minha vida? Quando eu olho para o texto aí de 2 Crônicas, irmãos, o texto é enfático, e ele diz que o Senhor Ele encheu aquele lugar. O texto poderia dizer assim: o Senhor enviou uma partícula dele, o Senhor enviou uma parte dele, o Senhor enviou ali um pedacinho dele, o Senhor enviou um pouco da sua glória, um pouco da sua presença, um pouco da sua unção. Mas o texto é enfático: o Senhor encheu aquele lugar. E encheu aquele lugar de tal forma, de tal maneira, que os sacerdotes, irmãos, não conseguiam exercer as suas atividades. Por quê? Porque não havia mais espaço para nada, a não ser a presença do Senhor. A não ser a presença do Deus vivo. Então não havia espaço para carne mais. Ainda que os sacerdotes estivessem ali, irmãos, exercendo as suas atividades, de adoração, de ministrar ali diante do Senhor, não havia espaço.
E a única coisa que eles conseguiam fazer, irmãos, era se prostrar ao chão, se lançar ao chão e adorar, 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 e bendizer ao Senhor, e bendizer o nome do Senhor. Então, glória a Deus, nós somos templo, morada, habitação de Deus, do Espírito Santo, aleluias. Mas quanto de Deus habita em você? Quanto de Deus habita na minha vida? Quanto de Deus habita, irmãos, em nós? Podemos olhar, irmãos, para este templo e podemos entender que o Senhor tem nos preenchido por completo. Que o Senhor tem nos enchido, irmãos, por completo. Efésios 5, irmãos, a Bíblia diz assim, olha, não vos embriagueis do vinho, da bebida alcoólica, onde há contenda, mas sejai cheio do Espírito Santo de Deus. E eu acho interessante porque ele faz essa comparação com o ébrio. Né? Olha, não vos embriagueis do Espírito Santo, porque o ébrio ele se embriaga, ele se enche do álcool, ele se enche da fermentação, ele se enche da bebida. E ele fala assim, olha, não se embriagueis do álcool, não seja como o ébrio que se embriaga do álcool onde há contenda, mas sejai-vos cheio do Espírito Santo. E quando você entende se encher do Espírito Santo, ele está falando assim, olha, complete o que está faltando. Encha, aumente a medida do Espírito que há em você. Aumente a medida do Senhor, a medida, a presença de Deus que há em você. Você já possui algo, você já possui a presença de Deus em você, mas você não deve permanecer nessa mesma medida, você deve ir além, você deve ir adiante. Eu lembro, irmãos, que semana retrasada eu fiquei internado. Dia, acho que 24, eu tive uma crise renal, fui parar lá na Soban, a médica me atendeu, me deu remédio, voltei para casa. Passou 2, 3 dias, dia 27, domingo à noite, de novo essa crise. Aí voltei para o hospital outra vez. Cheguei no médico, tive a sorte de pegar a mesma plantonista, a mesma médica. Ela olhou para a minha cara e falou assim, o senhor aqui de novo? Eu falei, pois é, doutora, aleluia, estamos aí. E ela falou, olha, agora eu vou pedir uma tomografia, porque não é normal, o remédio que eu te passei era para você não estar sentindo mais nada. E aí fui fazer a tomografia. Aí acusou 2 pedras no rim, uma de 2 centímetros, uma de 1,6. Precisamos tirar. E aí eu estava sentadinho naquelas cadeiras, né, tomando o soro lá na veia, e aí ela passou por mim e falou assim, eu acho que eu vou segurar o Senhor. Quando ela apontou o dedo para mim e falou, eu acho que eu vou segurar o Senhor, aí a minha alma saiu do corpo. Por quê, irmãos? Porque eu tenho medo de agulha. Você imagina ficar internado. Eu tenho medo de tomar injeção, irmãos. Não, aí o pastor Daniel já está penando, fala, um mão desse e tal. Mas quando eu olho aquela mulher com aquela agulha vindo, a vista da gente vai escurecendo, né? Eu falo, calma, peraí, moça, peraí, eu encosto assim na parede, falo, pera, moça, peraí, deixa eu me preparar. E aí eu começo a respirar fundo, né? Para ela poder aplicar a injeção. Eu falei, moça, eu tenho medo de injeção, vou ficar internado. Eu falei, não, o senhor vai ficar internado aqui. E aí eu comecei a discutir, a debater com a médica, e a médica falou, chegou um momento que ela falou assim, bom, Daniel, o senhor quer ir embora, o senhor vai. Você quer ir embora? Eu vou dar um documento, o senhor assina aqui o documento, que o senhor não quis ser internado, a revelia, não vou te dar medicação nenhuma. Só que eu acho que daqui alguns dias o senhor volta, e aí a gente vai para a diálise. Então, é uma escolha que o senhor tem. Aí quando ela apelou, assim, eu falei, aleluia. Mas isso já fazia 1 hora que eu estava debatendo com ela. Falei, não, doutor, deixa eu ir embora. Se eu passar mal de novo, eu volto. Se eu tiver algum problema de novo, eu volto. Eu tenho filho, minha esposa está me esperando. Meu celular está com 20% de bateria, não dá nem para avisar ninguém. Você não espera, irmão. Você vai para o hospital, você acha que vai tomar um remédio e vai voltar para casa. Senão você vai ficar lá. E aí ela apelou, falou, senhor vai para a diálise. Eu falei, não, tá bom, interna. Aí quando foi no domingo à noite, eu internei, 2 horas da manhã, a Nádia chegou lá com minhas coisas. Estou lá no quarto, e a alma aflita, a alma preocupada. Como eu disse, eu tenho medo de injeção, internado, então só Deus para dar graça. E eu ali preocupado, eu falei, Senhor, aleluia, Jesus, e aí o Espírito Santo vai ministrando no nosso coração, e a gente vai ficando um pouco mais calmo, mais calmo, mais calmo, mais calmo. E aí quando eu estava um pouco mais calmo, eu deitei ali na cama, e eu pude abrir a Bíblia, e aí o Senhor ministrou meu coração da seguinte forma, quanto de mim existe em você?
o quanto da minha presença, o quanto do meu poder, o quanto da minha unção existe em você. E o quanto de você, Daniel, pertence a mim. Pertence a esse Deus que está dentro de você. E aí eu comecei a pensar, falei, Senhor, eu acho que muito. Falei, então por que você está temendo? Por que o temor? Por que o medo? Por que o receio? Sabe, amados, quanto mais de Deus nós temos, mais o Senhor tem de nós. E quanto mais o Senhor tem de nós, em situações adversas, em situações que fogem ao nosso controle, nós temos paz e tranquilidade para passar por aquela situação, exaltando a Deus e glorificando o nome do Senhor. Quanto mais do Senhor nós temos, quanto mais do Senhor, irmãos, existe em nossa vida, mais o Senhor tem de nós, mais o Senhor se apropria de nós. Em todas as situações, irmãos, que você não entende muito bem, que você não compreende muito bem, que você não consegue acessar muito bem, irmãos, pelo menos a paz que excede o entendimento vai estar presente na tua vida e na tua história. Muitas vezes nós olhamos para Davi, né, e falamos assim, olha, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairá à tua direita, mas tu não serás atingido. E nós somos bons de pronunciar frases aí que são conhecidas, né, da Bíblia, versículos, né, às vezes a gente nem sabe onde está. Ah, mas 1000, onde é que estava Davi, irmãos, para falar dessa forma? Talvez no meio da guerra, talvez no meio da batalha, no meio da peleja, onde ele olhava para um lado e tinha 1000, olhava para o outro e tinha 10.000, e ele olhava para ele mesmo e falava assim, olha, eu tenho 1000 do meu lado, 10.000 do outro lado, mas eu não serei atingido, o Senhor é comigo. Paz, tranquilidade. Por quê? Porque ele sabia, irmãos, o quanto de Deus havia dentro dele. Ele sabia, irmãos, que não havia apenas uma medida. Ele sabia que ele estava cheio, ele sabia que estava repleto, irmãos, da presença do Senhor. E hoje, irmãos, eu quero que você faça essa análise. O quanto de Deus existe em você, o quanto de Deus existe em nossas vidas. Como é que eu vou saber, pastor? Diante das tuas adversidades, diante das tuas lutas, diante das afrontas que você enfrenta, dos problemas, irmãos, que são diários, que eu creio, não bate só na minha porta, mas bate na tua também, das dificuldades que vêm em nossas vidas, e o que essas dificuldades causam em cada um de nós. O que é que essas lutas provocam, irmãos, em cada um de nós. Sabe, amados, muitos de nós paramos na evolução e na progressão, irmãos, do entendimento de quem é Deus. Nesse ato de se encher de Deus. Nesse ato, irmãos, de completar a medida. Muitos de nós paramos nisso. Nós tivemos, irmãos, um primeiro encontro com Deus. Tivemos um primeiro encontro com Cristo. Entendemos que Ele é o Filho de Deus. Entendemos que Ele é o Salvador. Mas ali nós paramos. Jesus é o Filho de Deus e Ele veio para morrer na cruz por mim, para me libertar da mão do pecado, do peso de Satanás. Ele veio para lançar por terra todo o fardo das minhas costas, glória a Deus por isso, mas nós paramos aí, paramos na cruz. Nós não avançamos, irmãos, no conhecimento, não avançamos, irmãos, no preenchimento daquilo que precisa ser cheio. E não pode estar pela metade, não pode estar, irmãos, raso. Precisamos avançar. Todas as vezes, irmãos, que nós não avançamos, todas as vezes que nós seguimos uma vida cristã, irmãos, pela metade, infelizmente, irmãos, nós somos alvos, irmãos, de situações adversas que vão lutar para nos derrubar, vão lutar, irmãos, para nos enfraquecer, vão lutar para nos tirar da posição que o Senhor até então tem nos dado. Quando você não entende isso, quando você para, quando você não se permite mais ser cheio de Deus, completar a medida do Senhor, vai chegar um momento, irmãos, onde dúvidas vão permear o seu coração, vão permear a sua vida. E essas dúvidas, ao invés de te conduzir a um lugar mais longe em Deus, essas dúvidas, ao invés de te fazer romper em Deus, vão te paralisar e estagnar a sua vida e a sua história. Tem um texto da palavra do Senhor, irmãos, que fala de João Batista, que eu gosto bastante. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 1. Abra comigo lá, por favor. Pastor Eudes pregou sobre João Batista semana retrasada. Evangelho de João, no capítulo 1.
Glória a Deus. Vocês estão aí, irmãos? Amém. Todo mundo vivo? Glória a Deus, aleluia. João capítulo 1. João, nós sabemos, irmãos, foi o homem enviado por Deus para preparar o caminho do Senhor. Ele era o amigo do noivo. E ele preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. E quando eu olho para a Bíblia Sagrada, irmãos, eu percebo que a primeira vez que João ele vai interagir com ele vai receber uma revelação de quem era o Senhor Jesus, de quem era o Mestre. João capítulo 1, versículo 29, diz assim o texto: No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o quê, igreja? O pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior em mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse dito: Aquele sobre quem você vir o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Olha João Batista, preparando o caminho do Senhor. Não conhecia o Senhor Jesus, era primo do Senhor Jesus, mas nunca havia, irmão, se encontrado com o Senhor Jesus Cristo, a não ser quando Maria visita Isabel, que o ventre começa ali, irmãos, a mexer. Aleluias. Mas pessoalmente, olho no olho, não haviam se encontrado. E João Batista estava ali, irmãos, anunciando a palavra no meio do deserto, pregando no deserto. E a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas iam ter com o João Batista no deserto. E por que iam ter lá no deserto? Porque João se tornou a resposta. Não era mais o templo. As pessoas não iam mais para o templo. O templo já havia perdido a sua função. Já estava corrompido. Então as pessoas iam para o deserto ouvir a palavra. E por que ouviam a palavra de João Batista? Porque ele havia se tornado a resposta. E agora, irmãos, ele encontra com Jesus, e ele olha para Jesus e ele fala assim: olha, eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que vai tirar o pecado do mundo, aquele que tira, aquele que lança por terra o pecado do mundo. Irmãos, João Batista ele está tendo uma revelação de quem é Jesus ali. Não é algo comum, não é algo natural. Ele olhou e falou: é o Cordeiro de Deus. Ele está tendo uma revelação, um entendimento, uma medida do Senhor está vindo sobre João Batista naquele instante. E aí ele continua: olha, esse é aquele que eu havia falado, esse é aquele que eu havia pregado, que eu não sou digno de carregar as sandálias dele, eu batizo com água, mas ele vai batizar com fogo, e o fogo aqui, entre aspas, não é o Espírito Santo, aleluia, glória a Deus, e ele também é o Filho de Deus, porque quando eu batizei ele nas águas, eu ouvi uma voz, e eu creio que João Batista também escutou essa voz: eis aí o meu filho amado, Deus abrindo os céus e falando. E eu vi uma pomba vindo e pousando sobre a cabeça dele, que era o Espírito Santo. Então João Batista ele recebe a revelação de que Jesus ele era o Cordeiro, o Salvador, e recebe a revelação de que Jesus ele era o Filho de Deus. Ele recebe ali medidas da parte do Senhor. João Batista está sendo cheio, irmãos, da parte do Senhor. O Senhor está elevando a medida na vida de João Batista ali naquele momento. Assim somos nós. Tivemos encontro com Deus, sabemos que Jesus é Filho de Deus, sabemos que Jesus é o Cordeiro, morreu por mim, morreu por você no Calvário. Glória a Deus por isso. Mas estacionamos aí. Acontece algo na vida de João Batista, Mateus capítulo 11, que fala assim, olha, João Batista ele começa a denunciar os pecados de Herodes Antipas, e ele acaba sendo preso. Uma outra hora a gente fala sobre isso. E aí lá preso, João Batista ele vai chamar os seus discípulos e vai pedir que esses discípulos vão até o Senhor Jesus questionar a Jesus. E aí a Bíblia diz assim, Mateus 11, versículo 1, quando acabou de instruir os seus 12 discípulos,
Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir da prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? E Jesus respondeu: voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. João preso, e ele começa a ouvir: olha, Jesus ele está curando, libertando, restaurando. E ele olha para os discípulos: olha, encontrem Jesus e perguntem para ele: é você que deveria de vir, ou nós devemos aguardar outro? Nós precisamos aguardar outro chegar. E aí você para e você analisa assim: mas João Batista não teve a revelação lá atrás de quem era Jesus? João Batista não teve a revelação lá atrás de que Jesus era o Salvador, de que ele era o Cordeiro? Ele não teve esse entendimento, ele não teve essa compreensão? Teve, mas parou. Ele recebeu uma medida, irmãos, e ali ele para. E agora ele está atrás das grades e ele está questionando: cadê Jesus que não veio me libertar? Cadê o Senhor que não vem ali quebrar as algemas? Talvez, irmão João Batista, ele cresce lá em Isaías capítulo 61, que fala acerca de Jesus. Uma profecia messiânica. Que uma das coisas que o Messias faria era quebrar as algemas dos necessitados. Libertar os grilhões daqueles que estivessem presos. Talvez João Batista estivesse fazendo menção de Isaías 61, olha, eu estou preso. E o Messias, ele teria como principal motivação, principal determinação, libertar os cativos, quebrar as algemas, quebrar as correntes. Vão até Jesus e perguntem para ele: és tu o Messias, ou eu devo esperar outro, devo aguardar outro aqui? E aí Jesus responde assim: ei, as cadeias estão sendo quebradas. Mas não é a cadeia física, não é a algema física. Cegos que não podiam ver, estão vendo. Surdos que não podiam ouvir, estão ouvindo. Leprosos que estavam enfadados à morte, hoje têm vida. Por quê? Porque estão sendo libertos por aquilo que eu estou fazendo e liberando sobre a vida de cada um deles. Mas João Batista estava parado, irmãos, na progressão de conhecer e de entender, irmãos, acerca do Senhor. Recebeu uma medida e ali ele estacionou. Sabe, amados, muitos de nós paramos. Quando os pastores sobem aqui para ministrar a palavra, irmãos, a nossa intenção é fazer com que as pessoas elas avancem no conhecimento de Deus. Fazer com que as pessoas elas cresçam no entendimento do Senhor. Fazer com que aquela medida que ainda não foi preenchida venha a ser. Aquela medida que ainda não foi repleta, completa, ela venha a ser. Então nós ouvimos a palavra aqui, mas quando eu vou para a minha casa, irmãos, eu vou lá dobrar o meu joelho e eu vou falar: Senhor, olha, a palavra de domingo foi uma paulada na minha cabeça, mas glória a Deus por isso, porque é com isso que eu aprendo, é com isso que eu entendo, é com isso que eu compreendo. Senhor, abre meu entendimento, abre minha compreensão. Eu cheguei até aqui, mas eu preciso dar mais um passo. Eu preciso ir além naquilo que o Senhor tem para derramar, naquilo que o Senhor tem para realizar em minha vida, em minha história. Todas as vezes, irmãos, que nós estacionamos, que nós estagnamos, irmãos, nesse propósito de ir adiante, as dúvidas têm o poder de nos paralisar. O pensamento dúbio. Uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou, uma hora eu estou legal, outra hora eu não estou, uma hora eu estou dando glória, outra hora eu não estou, uma hora eu quero ir, outra hora eu não quero ir. Uma hora eu quero fazer, outra hora eu não quero fazer. Lembra lá de Crônicas? Os sacerdotes não conseguiam exercer a função. Por quê? Porque não havia espaço para mais nada, a não ser adoração. Quando a medida do Senhor é completada em nossas vidas, não há espaço para murmuração, não há espaço para desânimo, não há espaço, irmãos, aleluias, para as nossas ansiedades, não há espaço, irmãos, para as nossas fraquezas. Pastor, mas o jeito que o senhor fala parece ser fácil. Não é. Não é fácil para nós, não é fácil para você, não é fácil para ninguém. Mas nós precisamos, irmãos, tomar a decisão de ir adiante.
Nós precisamos ganhar força, irmãos, e caminhar, ir adiante, nos esforçar para romper, irmãos, com aquilo que tenta nos segurar, com aquilo que tenta, irmãos, nos amarrar de alguma forma e de alguma maneira. Mas até aqui está bom nada, irmãos, está bom inimigo do melhor. O Senhor tem o melhor para as nossas vidas, e o melhor é Ele ser pleno em cada um de nós. O melhor não é receber vitórias, bem, não é isso, não é nada disso. O melhor, irmãos, é sermos cheios do Senhor a cada dia. Isso é o melhor. Esses dias eu estava meditando na palavra do Senhor, sabe que muitas vezes a gente fala assim, não, o povo saiu do Egito, mas para o deserto, o Senhor preparou por 40 anos, ali fez com que eles rodeassem por 40 anos e acabaram morrendo no meio do deserto. Mas é porque eles saíram do Egito, mas não tiraram o Egito de dentro deles, e por isso eles não entenderam, não compreenderam. E aí eu estava meditando naquele texto, irmãos, antes de saírem do Egito, que o Senhor traz uma revelação para eles. E qual era a revelação? Vocês vão comer o cordeiro, a Páscoa. Preparem um cordeiro assado, comam. Vocês vão se alimentar do cordeiro. Estava apontando para onde? Para Cristo, o cordeiro que se sacrificou por nós. Eles receberam uma revelação da parte de Deus ali. E aí o Senhor fala assim, olha, vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas. E virá então o anjo de justiça lá, o vingador, e ele vai passar, dado momento, e cada casa que tiver a marca do sangue nos umbrais, ele vai pular. Pessar significa pular a marca, Páscoa. Ele vai pular a marca, ele vai pular o sangue. Aleluias. E ele vai entrar e atormentar e matar ali os primogênitos dos egípcios. E logo após isso, vocês vão comer e vocês vão sair do Egito em direção ao deserto para prestar adoração à minha pessoa. E aí assim, irmãos, eles tiveram a primeira revelação, o primeiro entendimento, que eles tinham que comer daquele cordeiro e passar pela porta, saindo assim, irmãos, do Egito, deixando o Egito para trás. Preste atenção. Da mesma forma que eles estavam saindo por aquela porta coberta por sangue, eles também estavam entrando por aquela porta. Não era apenas uma saída, era também uma entrada. A Bíblia fala em João, irmãos, que essa porta é Jesus Cristo. Ele é a porta. Então eles saíam do Egito, saíam dos 430 anos de escravidão, mas eles não tiveram o entendimento que eles também estavam adentrando aquela porta. E ao adentrar aquela porta, irmãos, eles precisavam receber uma outra medida da parte de Deus. Qual medida? De que agora eles pertenciam a Deus. Israel não entendeu. Quando o Senhor falou assim, olha, eu vou fazer diferença entre vocês e os egípcios, eles entenderam assim, o Senhor vai separar os egípcios para cá e vai separar os hebreus para lá. E não era isso. O Senhor estava falando assim, eu vou separar os egípcios para cá e os hebreus para cá. Eu não estou separando para lá, não estou fazendo essa divisão. Separo os egípcios, mas tomo os hebreus para mim. A gente não entende, irmãos, que os egípcios morreram debaixo de uma palavra. Quando eles vão tentar passar o Mar Vermelho, morrem ali, irmãos, debaixo de uma palavra. Mas logo em seguida o Senhor fala assim, olha, todo primogênito que nascer de vocês é meu. Israel também morre, não debaixo de uma palavra, mas debaixo, irmãos, daquilo que o Senhor está declarando, vocês agora são meus. Eu tirei os primogênitos deles. Eles também perderam os primogênitos. E vocês não podem sair daqui celebrando, achando que está tudo bem, que está tudo legal, que vocês também não sofreram nada. Porque vocês também sofreram o quê? A minha palavra diz, todo primogênito de vocês que nascer, pertence a mim. Então, às vezes a gente coloca, né? Passar o sangue nos umbrais da porta, que é para proteger a nossa casa. E aí a gente tem parte da revelação, parte do entendimento, que é para não permitir que o inimigo entre. Mas a gente também não entende, irmãos, que quando a gente passa pela porta, a gente não tem mais vontade, porque nós pertencemos ao Senhor dos Senhores. Cabe a você e cabe a mim, irmãos, irmos adiante.
olhar para aquilo que nós carregamos e chegar à conclusão: Senhor, eu preciso ser mais cheio. Senhor, eu preciso de mais de Ti, Pai. O que eu tenho até agora não tem sido o suficiente. E sabe, amados, existem situações que você não vai conseguir ser sustentado por aquilo que você carrega, se você não buscar, irmão, se encher. Já reparou que de vez em quando bate notícias nas nossas portas, irmãos, que deixa a gente cabelo em pé? Ah, meu Deus do céu, aleluia. E assim, irmãos, não estou dizendo que não nos preocupa, claro que preocupa. Mas eu estou dizendo, irmãos, que mesmo na preocupação, nós vamos tomar atitudes cheios de paz. Por quê? Porque nós temos uma medida que vai nos sustentar no meio daquela grande dificuldade, no meio daquela grande luta.